Boa tarde, parceiros da PHB. Sejam bem-vindos a mais um webinar, mais um dia que a gente vai estar aumentando aí, agregando conhecimento. Hoje estamos aqui para falar de inversão do fluxo de potência, pessoal. Então, um assunto que está bastante em alta aí, tá? Antes de prosseguir com o webinar, tá? Só alguns recados. Esse webinar fica gravado, tá? Então, depois você vai poder ver ele no YouTube. Se você tiver que sair no meio, não tem problema. Depois a gente vai soltar lá. Eu só não prometo para vocês que será essa semana ainda, tá? Como vocês devem saber, a gente aqui da PHB está sempre bem atarefado com a Intersolar, né? Então, isso aí às vezes atrasa o nosso designer um pouquinho. Mas o que eu prometo para vocês é que ele vai ser gravado sim. Se vocês tiverem, pessoal, algum problema de áudio ou de vídeo, tá? Vocês mandam aí que a gente vai fazer o possível para resolver, tá? Inclusive, mandem aí já se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês estão conseguindo ver bem o áudio aí, que qualquer coisa a gente resolve, tá? Hoje me acompanha aqui o meu colega Fernando Schmidt. Fernando, quer se apresentar aí? Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Acho que hoje a gente vai estar falando sobre um assunto bastante pertinente e importante para o setor como um todo, né? A gente teve aí um ano de 2023 e agora início de 2024 com alguns problemas causados por algumas alterações aí que a regulação 1000 trouxe, né? E é justamente nesses pontos aí que a ANEEL trouxe novidades recentemente, na verdade ontem saiu oficialmente, né? E a gente aqui da PHB já está hoje passando algumas coisas para vocês que com certeza vão auxiliar muito, né, os negócios, e a gente precisa entender essas alterações para justamente aproveitar, né, as mudanças boas que ocorreram na regulação 1000, e é justamente sobre isso que a gente vai estar falando. Então agradeço a atenção de todos e vamos aí para mais um webinar da PHB. Beleza. É, Outro recado, pessoal, esqueci de falar antes, não deixem as dúvidas para o final, tá? Sempre no final a gente recebe um monte de dúvidas, tá? Então, infelizmente, se você deixar para o final, você vai correr o risco de a gente não ter tempo ou acabar passando batido pela sua dúvida, tá? Então, por favor, quando tiver a dúvida, já manda aí para a gente, tá? Já agradeço aí o Everton, o Renato e o Gilberto, que já comentaram aí que tá tudo certo o vídeo e o áudio. Mas, sem maiores delongas, pessoal, vamos passar aí para o conteúdo propriamente dito, tá? Então, vocês devem se lembrar, tá? Lá da resolução normativa 1059, que regulamentou a Lei 14.300, que alterou a resolução normativa 1000, tá? Ela tinha nela, né, esse artigo 73 aí, tá? Que permitia que as concessionárias conduzissem um estudo de inversão de fluxo de potência para que fosse proposto, né, correções, aí métodos, talvez para mitigar essa inversão do fluxo de potência. Aqui, pessoal, eu já gostaria de fazer um adendo, tá? Que a gente não vai entrar em detalhes neste webinar aqui, ó. Se você pegar lá a resolução normativa 1059, tá? Você vai ver que eles solicitavam aqui, ó, justamente, novos sistemas causam inversão do fluxo de potência no ponto de conexão. Tá? Esse ponto de conexão aqui era bastante ambíguo, pessoal, não tinha uma definição muito clara e que agora a resolução normativa 1098 deu uma especificada, deu uma melhorada nessa terminologia aí, tá? Então a gente já tem um ganho a partir daí, tá? Mas, enfim, retornando aqui, essa regra, né, o artigo 73 aí, ele penalizou diversos integradores, diversos projetos ou ficaram em stand-by ou se perderam de maneira completa pela forma como o artigo 73 e outros artigos, mas especificamente 73, foram escritos, e agora, na resolução normativa 1098, a gente teve aí uma melhora, né, na escrita, uma complementação que vai ajudar bastante a gente. A gente vai dar uma olhada aqui, tá?
Aqui, pessoal, tem uma notícia que eu acho que foi a dor, né, de muitos de vocês que estão nos assistindo. Então, o Canal Solar, ele trouxe um dado, né, importante e preocupante, que um em cada cinco integradores tiveram, né, um em cada cinco teve problemas com a questão da inversão de fluxo em 2023. Justamente por conta dessa ambiguidade aí que o Ivan comentou no artigo 73, muitas concessionárias começaram a reprovar por qualquer inversão de fluxos que ela calculava existir. E aí mora um problema. Então, aqui nesse artigo, né, do Canal Solar, que fala que Minas Gerais, Alagoas e Grande do Sul foram os estados mais afetados, justamente nós da PHB, nós recebemos diversos pontos aí dos integradores nos passando, né, esses relatórios de reprova por inversão de fluxo, principalmente da CEMIG, da CPFL, alguns da Equatorial, de projetos de 1, 2 quilowatts que alegavam essa inversão de fluxo. O maior problema é que essa alegação ela nunca vinha comprovada, ela sempre vinha dita que existia, porém os cálculos e as comprovações, né, as provas dessa inversão de fluxo normalmente não estavam nesse relatório de reprova, nesse estudo de reprova. E aí mora o primeiro grande problema, né? A concessionária ela é a grande detentora, né? Ela que detém, ela é a grande detentora dos dados da rede. Se ela não passa os dados para a gente calcular se há ou não um problema com essa inversão de fluxo, a gente fica, né, os integradores, os distribuidores e todos os agentes do setor ficam de mãos atadas. Então, esse foi um dos grandes pontos, né, que precisou ser atacado, né, nessas mudanças que agora a Resolução 1098 trouxe. Provavelmente não é a resolução de todos os problemas, mas é um ponto importante que vai auxiliar o setor, sim, né, a evitar essas reprovas que eram, ao meu ponto de vista, né, absurdas do jeito que elas eram trazidas. Então, às vezes, sistemas de 1, 2 quilowatts, que muitas vezes nem existia uma injeção na rede por conta da própria carga da residência, né, eles eram reprovados por causa dessa inversão de fluxo, por causa daquele artigo 73, que não foi bem escrito, né, convenhamos. Então, essa é a primeira notícia que é bastante impactante, que todo mundo aí sabe do problema que isso acarretou, e essa alteração, né, nessa alteração da regulação 1000, eu acho que vai dar uma melhorada, sim, nesse cenário, tá bem? Pode passar, Ivan. Além disso, agora a gente tem um mapa que é trazido pela CEMIG, né, no site da CEMIG, que é um mapa interessante da CEMIG disponibilizar, que fala sobre a disponibilidade de inserção, né, de direção distribuída nas subestações do estado de Minas Gerais, né, nas subestações da CEMIG, que atendem ao estado, praticamente todo o estado de Minas Gerais. Aqui a gente não fala tanto daquela inversão de fluxo no ponto de conexão que a gente normalmente via nas reprovas, que era no ponto da baixa tensão, ali no transformador da distribuição. Aqui a gente vê a disponibilidade das subestações de alta tensão. E isso é bastante preocupante, porque praticamente todo o estado, com exceção da região metropolitana de BH, né, todo o estado está sem disponibilidade para receber conexões de geração distribuída. Então a gente nota, né, uma fragilidade aí da infraestrutura elétrica para receber isso, essa potência, né, de inserção, o que é outro ponto preocupante, porque além daquele artigo ambíguo que falava da inversão de fluxo no ponto de conexão, que podia ser o pontinho lá da baixa tensão, né, aqui a gente também tem um mapa, nesse caso de Minas Gerais, que mostra que nem na subestação existe essa disponibilidade de conexão, pelo menos em grande parte das subestações de Minas Gerais. E Minas, a gente sabe que foi um dos estados mais afetados, né? Eu acho que juntamente com o Rio Grande do Sul foram os dois mais afetados e outros diversos também muito afetados, daí em algumas regiões, mas esses dois foram os estados que quase em todas as regiões havia, né, esse problema de inversão de fluxo. Então, são duas notícias que a gente gostaria de colocar aqui para mostrar, né, o quão problemático foi essa questão aí no ano passado e nesse ano. Então, o quão importante foi essa discussão para a alteração, né, desse artigo 73, e a gente vai continuar, né, brigando para que as concessionárias, quando há esse problema, que elas comprovem, e que elas comprovem que, além da inversão, que existe um problema na rede, né, porque simplesmente haver inversão não quer dizer que é um problema para a rede. A rede ela pode muito bem ser bidirecional, existem algumas alterações, obviamente, que são necessárias, mas tecnicamente, muitas vezes não tem um problema
dessa bidirecionalidade do fluxo de potência. Então, o que o setor sempre cobra é que, quando há essa inversão, que também seja comprovada que isso é um problema, né, para a qualidade da rede. Mas é mais uma notícia aí para mostrar, né, que estava grave realmente essa situação, continua, e agora a gente espera que com essa alteração a gente tenha um alívio, né, para os integradores na questão das aprovações aí dos sistemas, e por isso que é importante estar falando, né, para que a gente entenda essa alteração, né, e trabalhe dentro do que ela propõe, também. Justamente sobre a bidirecionalidade da rede, tá? O comentário que eu faço é que a gente sempre teve, né? Desde que se tratou de geração distribuída, a gente teve como que virou o problema assim da noite para o dia, né? Então eu acho que muito da indignação aí de diversos parceiros da PHB, pelo menos que a gente acompanhou, né? Como que de uma hora para outra torna-se um problema insolúvel, ninguém tem as respostas, né? Então é um pouquinho daí também. Mas seguindo aqui, pessoal, então como eu tinha comentado anteriormente, né? Eu gosto de tratar um pouco cronologicamente também, tá? Os fatos. Então, semana passada, no dia 23 de julho de 2024, a gente teve lá uma reunião da ANEEL. Vocês podem acessar, tá? Inclusive esse vídeo onde foi discutido esse assunto no canal da ANEEL no YouTube, tá? Vocês vão encontrar lá o vídeo do dia 23/7, então a diretora Agnes com os slides abertos lá e explicando justamente todas as alterações, se vocês quiserem ver na íntegra, né? Porque a gente vai passar item a item aqui nesse webinar que é relevante. Mas então foi discutido na semana passada, no dia 23, alterações aí bastante expressivas no artigo 73, de forma a excluir alguns sistemas aí justamente desse estudo de inversão de fluxo de potência. Então, no dia 23 a gente teve essa reunião, que está no YouTube, e essa semana a gente teve a publicação da resolução normativa 1098 no Diário Oficial da União, que aí sim, de fato, alterou a resolução normativa 1000, que rege aí geração distribuída, micro e mini geração distribuída, tá? Eu gostaria também de fazer um comentário, pessoal, a gente sempre sugere isso, né? Assim, a resolução normativa 1000, para você ler ela de cabo a rabo, é muito maçante, é muito complicado, mas são as regras do jogo, né? Então, você fazer a leitura dela num dia só, não tem como, não tem como, mas você imprimir ela e ir lendo aos poucos, eu acho bastante relevante, tá? Além disso, outro comentário que eu faço, a gente teve, pessoal, o webinar da Lei 14.300, tá? Inclusive foram dois webinars, um foi eu e o Fernando, um foi eu e o Guilherme Susteras da SunMob. Depois a gente teve um webinar para falar da resolução normativa 1059 e agora sim a gente está falando da 1098. Então, só para falar, tudo está no YouTube, tá? Inclusive todos esses webinars. Então, às vezes aí é um bom ponto de partida para depois você ler de fato a resolução normativa 1000, que já encontra-se alterada tanto com a 1059 quanto com a 1098, tá? Então, se você acessar hoje lá a resolução normativa 1000, você vai ver grifado, inclusive a gente vai ver aqui no próprio webinar, tá? Trechos que já especifica ali a 1098, 23 do 7 de 2024, tá? Então, pessoal, quais que foram essas propostas, né, de fato, que a ANEEL trouxe na reunião aí, com a diretora Agnes, que realmente impactam, né, essas questões da inversão de fluxo? Foram basicamente três pontos importantíssimos, que são os pontos de quem está dispensado, né, desse estudo de inversão de fluxo. Então, até então, todo e qualquer sistema de geração ele estava sujeito a passar por essa averiguação de inversão de fluxo. Seja um sistema de 500 watts, de 1 kW, que de fato estava acontecendo reprovas desses sistemas por causa de uma inversão de fluxo, né, que o concessionário falava, até sistemas de mini geração, né, até 3 megawatts.
E agora existem alguns gatilhos que vão dispensar com que esses sistemas sejam avaliados. Então, não vai ter avaliação da inversão de fluxo. Obviamente, vai continuar tendo uma avaliação técnica do projeto, como sempre ocorreu, mas não vai ter uma reprova por inversão de fluxo, porque isso não vai ser um ponto de avaliação, tá? E quais que são esses 3 gatilhos? O primeiro aí, que é chamado de Fast Track, foi chamado pela ANEEL de Fast Track, tá? São as conexões de microgeração distribuída com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,0 kW. Então, aqui a gente salienta que pode ser, por exemplo, um sistema com um inversor de até 7,5 kW, com qualquer potência de módulos, 10 kW, 8 kW, porque a potência instalada que conta é a limitante, nesse caso seria a do inversor, ou o inversor pode ser maior que 7,5 kW, desde que a potência em módulos não passe o 7,5. Então, essa seria a potência limitante, tá? Então, seja um limite em 7,5 de módulos ou seja um limite em 7,5 de inversores. Na modalidade de alto consumo local, então, os sistemas eles não podem enviar e nem receber créditos, tá? Esses sistemas que têm uma potência instalada de até 7,5 kW e que não enviam e nem recebem créditos, eles estão dispensados, né, dessa análise de inversão de fluxo. Outra questão que dispensa essa análise são os sistemas de microgeração e minigeração distribuídos, né, na modalidade de zero grid, que é aquela questão que não injeta na rede, né? A ANEEL colocou até na cartilha deles como zero grid. Então, eles encamparam esse nome, mas são os sistemas que não injetam na rede. Então, seja lá qual for a potência, se o sistema não injeta na rede, ele vai estar dispensado da análise da inversão de fluxo. Obviamente, vai ter a análise técnica, né, desse sistema para que ele não injete na rede, mas a boa notícia é que ele vai estar dispensado dessa inversão, né, dessa análise, até porque isso não faz sentido. Se o sistema não injeta na rede, não vai ter uma inversão de fluxo, né? Mas agora fica claro que ele está dispensado desse estudo, tá? E o terceiro ponto é que todos os sistemas, né, de microgeração que se enquadrem nos critérios de gratuidade de conexão, né, que estão dispostos na regulação 1000, cuja potência de geração seja compatível com a potência de consumo da carga daquela unidade, né? Existe uma fórmula, um cálculo para isso, mas esses sistemas que estão dentro dessa potência, eles também são dispensados dessa inversão de fluxo. Então, podem existir potências acima de 7,5, desde que respeitem, né, essa compatibilidade entre geração e carga, que está definido também pela equação, ele também vai estar dispensado dessa análise de inversão de fluxo. São 3 pontos importantes que a gente precisa ver. O primeiro é que todos os sistemas até 7.5 vão estar dispensados automaticamente, desde que eles não enviem nem recebam créditos, né? Então, o autoconsumo local. Os sistemas de zero grid também vão estar dispensados, e os sistemas que estão dentro da regra ali de casamento de carga e geração, né, que a ANEEL coloca na regulação, também vão estar dispensados. Então é muito importante que vocês leiam essa regulação. A REN 1000 já foi alterada, então pode pegar diretamente a regulação 1000, né, e leiam direitinho como está escrito e quais são as regras para que você esteja dispensado. Então, isso é muito importante, que além do webinar que a gente vai estar passando aí os highlights, né, as principais notícias, vocês leiam, como o Ivan já falou, essa regulação, é bem importante, tá bem? Outro comentário, tá? É justamente sobre a leitura. Se você for tentar ler a 1098, ô Fernando, só silencia o mic aí, por favor. Obrigado. Se você for querer ler a resolução normativa 1098, na verdade eu recomendo que você vá diretamente na 1000, tá? Como ela já foi alterada, se você pegar para ler a 1098, que também é uma opção, mas se você pegar ela, você vai ver só os pontos que foram alterados ou que foram acrescidos na resolução normativa 1000. Então você vai ficar assim lendo coisas que não estão completas, né? Você vai ver que o texto é no mínimo estranho, porque está simplesmente sendo alterado, está sendo destacado o texto que foi alterado ou que foi incluso. Tá? Então, para você ver as modificações, pode ir direto na 1098, mas para você ler e compreender como tem que ser, a minha sugestão é ir diretamente na resolução normativa 1000. Tá? E aqui no item 3, tá? Como a gente fala ali, igual o projetos, né, que ficam dispensados aí
do estudo da inversão do fluxo de potência com potência igual ou inferior a 7,5 kW, a gente tem algumas condições para que ele seja dispensado desse estudo. Tá? Quais condições? Então, a primeira e possivelmente a mais importante, tá? Não ser participante de autoconsumo remoto, múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada, pessoal. Então, ele é autoconsumo local, tá? E aí, por consequência, ele não vai poder nem enviar e nem receber créditos, tá? Então, nesse ponto aqui, tá? Antes até de passar para os próximos, já fica aqui a sugestão. Então, se você estava no planejamento de fazer aí uma geradora para diversas unidades consumidoras, né, fazer o rateio ali onde uma envia para várias, a gente vai ter que estudar agora a possibilidade de fazer mais de uma geradora para que consiga né, atender à necessidade de créditos de todas essas unidades. Então, você precisa olhar para essa situação da seguinte maneira: se você está fazendo isso, ó, eu tinha 3 unidades consumidoras e apenas uma geradora, então 3 seriam alimentadas apenas com os créditos de uma. Agora eu vou ter 3 geradoras. Qual que é o benefício disso, pessoal? Tudo bem, ele vai ter que construir 3 usinas fotovoltaicas, tudo bem, mas isso você também minimiza, né, o custo da TUS de fio B, porque você tem a geração na própria carga, então você minimiza a utilização da rede, da mesma forma você minimiza aí custos em detrimento de ICMS e outros impostos que você não tem o que fazer quando você tem autoconsumo remoto, né? Você não tem a geração nesse autoconsumo remoto, você só está recebendo de outra unidade, então você fica fadado a pagar esses custos, tanto do imposto quanto da própria TUS de fio B. Então esse acaba sendo um ponto vantajoso também, né, para a gente aderir a mais usinas e aí, é claro, fazer de tudo para classificar elas dentro do Fast Track, né? É claro que aí diferentes projetos vão exigir diferentes análises, né? Então, às vezes a gente tem 3 unidades ali que, na verdade, já passaria muito dos 7,5 kW cada uma delas, né? Aí a gente pode olhar para as outras 2 situações ali de zero grid ou de gratuidade para ver se a gente consegue encaixar, mas a ideia aqui é justamente que você coloque a usina na própria carga. Tá? O segundo item é formalizar a aceitação em formulário padronizado pela ANEEL, pessoal. Então, esse formulário aí, o cliente de vocês, né, o acessante, vai simplesmente assinar ali um termo onde ele diz que ele entende essa condição aí de autoconsumo remoto e outros itens ali, e ele concorda com essa situação que ele se enquadra, né? E em caso de troca de titularidade, o novo titular ele tem que aceitar essas novas condições ou então solicitar uma nova conexão para mudar a regra que ele se enquadra, né? Se ele exigir aí no projeto dele, na situação dele, uma nova condição, ele vai ter que solicitar uma nova conexão, tá? Então, antes de passar para o novo slide, para o próximo slide, desculpa, tem algumas dúvidas aqui que eu já gostaria de ler. Agradeço quem já se adiantou, tá, pessoal? Me ajuda bastante não ter que ficar lendo tudo no final. Então, aqui, Jean Cortes fala o seguinte: o sistema de armazenamento com injeção ou grid zero resolve a questão da inversão de fluxo, principalmente na CEMIG. Depois eu posso deixar o Fernando comentar se ele quiser, mas sim, Jean, inclusive, a gente vai estar discutindo isso justamente nesse webinar, tá? Inversão de fluxo.
acontece justamente por um excesso de geração. Então, se você tem uma situação de grid zero, onde você está só atendendo a sua carga, você não está exportando para a rede, você não está sendo o causador da inversão de fluxo de potência. Tudo bem, até naquele seu cliente pode estar acontecendo uma situação de inversão de fluxo de potência, mas não por causa do cliente que está com grid zero, porque ele está justamente somente alimentando a carga. E o armazenamento, tá, Gê? A gente vai detalhar isso melhor, tá? Mas a ideia é que você tenha o seu excesso de geração não despejado na rede, mas sim despejado nas baterias. Tá? Então existem aí outras nuances, tá? Outros detalhes que a gente vai comentar, mas com certeza isso é uma solução para esse tipo de caso. Tá? E Everton Pontes, tá? Outra questão que ele faz aqui é uma usina grid zero, é necessário o projeto. Acredito que, Everton, você esteja falando de o projeto para a concessionária, né? Então, respondendo aí a sua dúvida, sem dúvidas nenhuma, tá? Sem nenhuma dúvida, desculpa, você vai ter que apresentar projeto para a concessionária, uma vez aí que a resolução normativa não fala de potência que está sendo injetada, que está sendo exportada, mas sim de potência instalada. Tá? Então, isso não te ausenta de apresentar projeto só porque a usina é zero grid ou grid zero, aí o termo que vocês quiserem, não te ausenta de apresentar projeto. Só para esclarecer essa questão também, pessoal, essas três condições, vou voltar aqui, ó, essas três condições aqui, ó, para que fique bem claro, não é que você não precisa apresentar o projeto, é que você vai ser dispensado, né? O termo que a diretora Agnes utilizou para ser bem correto com vocês é que o projeto fica afastado do estudo de inversão de fluxo de potência. Então, você segue tendo que apresentar para a concessionária o projeto. A questão é que agora, nesses casos, você não vai passar pelo estudo de inversão de fluxo de potência, mas o projeto, pessoal, isso aí não muda nada, tá? Isso aí tem que continuar apresentando. Fernando, desculpa, quer fazer algum comentário? Não, eu achei interessante as dúvidas, porque elas salientam um ponto importante. Essas mudanças que estão acontecendo na valoração da TUS de fio B, da energia, né? A questão agora da inversão de fluxo, elas só colocam à luz os novos modelos de negócios que já existem e que vão cada vez ser mais importantes, que é justamente, né, o armazenamento, o grid zero, porque o grid zero ele já é bastante falado. Porém, em muitos casos, tu acaba desperdiçando uma energia que poderia estar sendo aproveitada em outro momento. E aí o armazenamento entra justamente aí para te fazer um autoconsumo, né? Então, em vez de tu simplesmente cortar a geração e não gerar aquela energia para não injetar na rede, essa energia, em vez de tu não injetar, tu joga para a bateria. E durante a noite, tu vai utilizar, ou em momentos de uma ponta maior, tu utiliza ela. Então, cada vez viabiliza mais esses sistemas com bateria, e a gente vai falar a seguir sobre isso, né? Então, não vou me estender muito aqui também. E aí, pessoal, então, como a gente já veio falando, né, teve aquela primeira apresentação da ANEEL com as propostas, e no dia 23 de julho mesmo, a ANEEL já lançou, né, essa resolução normativa número 1098, né, a 1098. Então, 8 dias depois, ontem, na verdade, isso foi oficializado através da divulgação do Diário Oficial da União. Então, já está válida essa resolução. Já foi alterada a resolução 1000, então essa resolução 1098, que traz as alterações que a ANEEL propôs na reunião, né, elas foram jogadas para a resolução 1000. Então a resolução 1000 ela é a resolução geral, que é alterada por essa resolução 1098 com essas novas proposições. Então vocês podem ler a resolução 1000, tá? Que o que a 1098 alterou já vai estar lá dentro da resolução 1000 da maneira correta, da maneira mais atualizada, tá? Obviamente, a resolução já está valendo, mas as concessionárias têm, de modo geral, se não me engano, 60 dias para começarem, né, a aceitar o que essa resolução está trazendo. Então, não é um efeito imediato, mas já começou a contar esse prazo, tá? Então, fiquem ligados. Depois a gente vai mostrar os novos lançamentos da PHB que vieram justamente para auxiliar vocês com essas novas alterações.
Então, em breve, as concessionárias já vão estar sendo obrigadas, né, a acatarem essas alterações da Resolução 1000, tá? Então, aí está a resolução divulgada no dia de ontem, dia 31 de julho de 2024, a Resolução 1098 divulgada, que alterou a Resolução 1000. Pode passar aí. E aqui a gente tem basicamente os pontos principais, né, que a gente já falou aqui, porém a gente traz o que está escrito de fato nessa resolução, tá? Então, o que foi escrito na resolução 1000 que colocou, né, esses pontos que foram trazidos em reunião dentro da regulação da ANEEL? Então, o primeiro ponto aí, no parágrafo 6º, né, a análise da inversão de fluxo deve ser realizada. Bom, primeiro, somente no nível de tensão superior, no caso de conexão do grupo B, por meio de transformador exclusivo. Então, se o cara está no grupo B e tem um transformador exclusivo dele, não vai se analisar se naquele transformador está tendo a inversão de fluxo, vai se analisar no nível de tensão superior, né? Então, isso é um ponto importante que não era claro antigamente e poderia ficar dúvidas, né? E a concessionária poderia avaliar naquele transformador dele a inversão, né? O segundo ponto é que somente no transformador da subestação, no caso de conexão do grupo A, por meio de alimentador exclusivo. Então, se o cliente do grupo A, ou seja, um grande cliente, tem um alimentador exclusivo, a análise dessa inversão deve ser realizada somente no transformador da subestação, tá? E não no transformador da distribuição, desde que esse alimentador seja exclusivo desse cliente, tá? Aí, no artigo 73, teve um ponto interessante, que a análise da inversão de fluxo que trata, né, o artigo 73, ela fica afastada nas seguintes situações. É aquelas situações que a gente já trouxe, tá? Então, justamente, aqueles pontos que a gente trouxe antes, eles colocaram aqui como 1, 2 e 3, que é o que a gente escreveu lá em cima, tá? Então, isso aqui é importante que vocês leiam e entendam. Mas é basicamente o item 1, as microgerações e mini-gerações distribuídas que não injetem na rede, né? Então, o grid zero não vai ter essa análise da inversão de fluxo, como a gente já falou, o projeto continua existindo, só ele vai evitar, né, essa análise da inversão. O item 2 é a questão da microgeração distribuída que se enquadra, né, naqueles critérios de gratuidade expostos na regulação, na resolução 1000, né, que é essa resolução que a gente está lendo, cuja potência de geração distribuída seja compatível com o consumo da unidade. Então, vocês têm que ler, né, esses artigos todos aí para ver quais que vão se enquadrar nesse ponto, tá? E o ponto 3 é justamente, né, as microgerações que não ultrapassem a potência de geração, né, igual ou inferior a 7,5. Então, o que não ultrapasse 7,5. Até 7,5 kW, essa unidade, né, essa unidade de geração, ela vai estar dispensada da análise de fluxo de potência, tá? De reversão de inversão de fluxo de potência. Então, isso aqui é o que o texto traz, o texto da Resolução Normativa 1098 trouxe de alteração nesse artigo 73 da Resolução 1000, tá? E é isso aqui que vocês têm que ler, decorar e entender, tá? Porque é isso aí que vocês vão estar utilizando para evitar essas reprovas absurdas aí, em muitos casos, que estão ocorrendo pela inversão de fluxo, tá bem, pessoal? Pessoal, até antes de eu falar para vocês do artigo 78, da minha experiência, tá? Antes de eu vir para a PHB, eu trabalhei como integrador, né? Eu era engenheiro eletricista dentro do integrador. Eu sabia, né, as regras do jogo, sabia as resoluções, e muitas vezes não era uma questão só de eu aplicar elas na hora de fazer projeto, orçamento, sei lá, às vezes também era uma questão de eu saber como discutir com o meu cliente, né? Porque vamos lá, os clientes de vocês, eles são leigos, então às vezes eles vão ler isso num portal de notícias que nem específico de solar é, né? Então a gente tem a mídia geral, por assim dizer, ele vai lá, ele lê a manchete, nem lê tudo, e ele vai indagar vocês, né, sobre os detalhes disso. Vocês têm que saber como é que funciona, né? Como é que fica agora, como é que o projeto dele vai ficar agora, como que ele se enquadra, para poder explicar para eles. Então, você saber a resolução normativa também é uma ferramenta comercial para vocês explorarem, né? Ó, esse integrador aqui, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está falando, né? Então,
a leitura, fica aí a sugestão também por conta disso, tá? Ficar na frente do concorrente de vocês. Então, o artigo 78, pessoal, vamos lá. No início do webinar, a gente estava falando, né, que essa situação do artigo 73 aí deixou muitos integradores desgostosos, né? Foi uma situação difícil aí para muita gente. Por quê, pessoal? Porque chegava lá o estudo, né? E muitas vezes assim eu não tinha dados, eu não tinha como avaliar, eu integrador, eu não possuía meios de verificar se o que a concessionária falava lá no estudo, que às vezes nem não dá nem para dizer que era estudo, né? Realmente o meu sistema, né, ocasionava inversão do fluxo de potência, tá? Então o artigo 78 ele recebeu aqui dois itens, tá? Que eles evitam ou mitigam evitam que a concessionária continue cometendo isso, tá? Então é exigido aqui, ó, ferramentas, parâmetros e demais condições para que você reproduza aí os resultados, né, que levaram a concessionária a afirmar que o seu sistema vai causar inversão de fluxo de potência e até aqui reiterando para o prazo, né? Então você solicitou lá, você tem 10 dias úteis para receber isso aí, tá? Então, muito importante a gente estar sabendo disso, até porque nem todo mundo vai ir para o fast track, muita gente vai querer continuar nos projetos normais, né? Eu vou querer entrar em autoconsumo remoto, então eu corro o risco aí de ser reprovado por inversão de fluxo de potência, eu tenho que saber como é que eu lido com a concessionária nessa situação, né? Então, um bom artigo para que você se apoie é o artigo 78, tá? Vamos seguir aqui. Pessoal, lançamos ontem, tá? O PHB 7500 DWS, 7.500 watts, pessoal. Agora nesse webinar vocês já entendem o porquê dessa potência, né? É o limite do terceiro item lá do afastamento, né? Do estudo de inversão de fluxo de potência, o chamado fast track. Tá? Então você tem aqui um inversor de 7.500 watts, tá? Ou monofásico ou bifásico, a depender aí da sua rede, é claro. 2 MPPTs, isso é muito importante, tá? Para os slides a seguir, 2 MPPTs, duas strings, detecção de inversão de polaridade, pessoal, não só ele detecta, como ele também avisa, né? E protege o próprio inversor contra essa inversão de polaridade. Então, quanto a isso, você pode ficar bem tranquilo. Função zero grid, contanto que você utilize ou o PHB 120T ou o CT90, que a gente vai ver nos slides a seguir, desculpa. String box integrado, então DPS dentro do inversor, tá? Chave também você vai encontrar dentro do inversor, detecção remota de falha DPS também para você. Além disso, pessoal, para quem está ligado aí na PHB, hoje a gente lançou outro inversor de 7.500 watts. Esse aqui, então, o PHB 7.500 ms, sendo a principal diferença que a gente acrescenta um MPPT e uma string, então fica com 3 MPPTs e 3 strings, pessoal. São dois inversores de 7.500 watts que a PHB lançou, porque a gente sabe que vocês aí que estão na ponta vão atender os mais diferentes cenários, as mais diferentes situações. Então, em que situação que a gente pode aplicar o 7.500 ms, pessoal? Primeiro, diversas orientações, inclinações de telhado, um cliente que tem ali uma seção do telhado que seja mais prejudicado por sombreamento, tá? Vamos lá, a gente tem que sempre que evitar sombreamento o máximo possível. A gente sabe que a gente tem perda de geração, mas existem casos que não tem o que a gente fazer, né? Então a gente vai tentar deixar esta área, essa seção do telhado do cliente que está mais prejudicada, alocada num MPPT. Tá, diversas, que nem eu já falei, diversas orientações ou inclinações que exijam aí
3 MPPTs. Outro cenário, pessoal, aqui no 7500 ms, a gente tem uma possibilidade de sobrecarga maior. Natural, né, pessoal? A gente tem uma string e um MPPT a mais, então a gente pode explorar nesse inversor uma quantidade maior de módulos e aí, por consequência, uma produção energética maior. Você vai ter as perdas por clipping, inevitavelmente, mas você vai ter um horário de geração, a potência nominal do inversor, de maneira geral, uma geração maior por estar utilizando mais módulos, tá, pessoal? Então, só retomando, PHB 7500 DWS, 2 MPPTs, 7500 ms, 3 MPPTs. E aí sim, pessoal, ó, Ivan, só um adendo aí, um ponto importante, que ambos os inversores estão em pronta entrega, tá? Então já está na plataforma, se vocês já quiserem ir orçando, já quiserem se antever, né, das alterações aí das concessionárias, eles já estão disponíveis. Então é um ponto aí que a gente viu a alteração, a gente já está lançando esses equipamentos à pronta entrega para vocês, tá? Então é bem interessante aí vocês estarem dando uma olhada nesses equipamentos já na nossa plataforma, tá bem? Valeu aí. beleza, obrigado, Fernando. Muito importante, então já pronta a entrega. Pessoal, todas as outras características do DWS, tá, que eu citei para vocês anteriormente, se aplicam também ao 7500 ms. Destaque, ó, que para que você faça o zero grid, tá, você tem que ter o PHB 120T, tá, especificamente aí em redes trifásicas ou bifásicas, ou o CT90 para redes monofásicas, tá? E aí aqui sim a gente vê aí o PHB CT90, que é quem vai fazer o zero grid, tá? Nesses inversores aí, em toda a linha monofásica da PHB, a gente vai estar utilizando esse equipamento aí para que a gente consiga aqui, ó, limitar a potência injetada no padrão de entrada de energia, tá? Você vê aqui, pessoal, que é um transformador de corrente, né, com um cabo de 5 metros e corrente máxima de 90 amperes, pessoal. Então, do menor ao maior inversor monofásico, bifásico da PHB, você vai poder estar utilizando aí esse equipamento para ser enquadrado num dos casos lá para ser afastado do estudo de inversão de fluxo de potência, tá? Retomando aqui, para redes monofásicas, você vai utilizar o CT90. E aí, pessoal, nós temos a opção também do PHB 120T. Ele vai fazer a mesma função, né, do zero grid, então ele vai ser o leitor, né, dessa corrente, o que está entrando e o que estaria saindo, e vai estar controlando esses inversores para evitar essa injeção, então para atuar como o zero grid. Ele habilita isso nos inversores. Mas esse aqui, ele é voltado para os inversores trifásicos, tá? Da PHB até o 125K, exceto aí o 250, e também muito interessante para os inversores monofásicos, por exemplo, que usem duas fases. Então, a gente sabe que em diversos estados, a gente tem fase neutro 127 e fase 220. Então, o cliente acaba ligando o inversor monofásico como um bifásico, ligando duas fases nele. Tá? Aí o CT90 ele não vai funcionar para esses casos, porque ele só tem um TC, um leitor de corrente. Então, ele só vai ler uma fase. Nesses casos, a gente precisa utilizar aí o PHB 120T, porque ele tem 3 TCs, você vai estar utilizando dois TCs, tá? Além das duas fases que o inversor está conectado. Então, por exemplo, se você conectou o inversor DWS, 7500 DWS, fase, Minas Gerais, por exemplo, que normalmente é fase que você vai ligar. Aí você vai estar optando pelo PHB 120T justamente porque ele pode ler, né, a corrente dessas duas fases que o inversor está conectado. Então, ele é um equipamento bem versátil, com um custo aí bastante interessante, tem na nossa plataforma para orçar, que vai estar habilitando essa função zero grid para os inversores, inclusive, né, os bifásicos aí da nossa linha, tá? E toda a linha aí dos trifásicos, né, a seção do 250K, vai estar sendo habilitado zero grid através do PHB 120T, tá? E além do PHB 123, aí para toda a linha trifásica completa da PHB, inclusive tá, o 250K, a gente tem o SEC 1000.
ele é um cara que ele é um complemento, ou seja, ele faz outras diversas funções além do grid zero, tá? Então ele vai fazer também a função do autoconsumo local, do grid zero, tá? Então não vai injetar na rede. Ele pode fazer a limitação de potência, então se você quer, por exemplo, numa usina de 1 mega, limitar em 500 quilowatts por um motivo técnico da concessionária ou por qualquer outro motivo técnico da tua própria instalação, você pode estar utilizando o SEC 1000, então em vez de você setar lá um limite de injeção de 0 kW, que seria o caso do de zero, né, eu não injeto nada, você vai estar setando um limite de injeção de 500 kW, por exemplo. Essa potência, ela é dita pelo projetista, tá? Então o projetista que vai definir, dentro do caso que você tem, qual que é esse limite de potência. Então tem essa possibilidade. Ele pode conectar até 60 inversores, então você pode ter uma usina de até 3.6 mega ou 60 inversores, tá? E ele vai controlar todos esses inversores. Então você não precisa, por exemplo, numa usina de 10 inversores, ter 10 SEC 1000. Ele tem 3 portas de comunicação internas, tá? Então você vai ligar, por exemplo, a porta comunicação 1 no inversor 1, 2, 3 e 4, a porta comunicação 2 no inversor 5, 6 e 7, e a porta comunicação 3 no inversor 8, 9 e 10. Então, ele cascateia, né, de inversor por inversor, e o SEC 1000 vai estar controlando todos os inversores de modo que essa potência não passe, né, a injetar acima do que você setou. Se você setou zero, né, então os 10 inversores vão estar gerando para que a geração sempre seja casada com a carga, ou seja, não injete na rede, passa justamente o grid zero. Ou se você setou uma diferença, uma potência acima de zero, então ele vai estar calculando para que todos os inversores, a soma deles, produza, né, uma potência que não injete mais do que aquela setada pelo projetista, tá? Então ele é um equipamento bastante interessante. Ele é um equipamento mais completo, né, do que o PHB 120T, e todas essas funções você vai poder ver na plataforma de monitoramento. Então você vai ter lá na mesma plataforma que você já usa para os inversores da PHB, uma função a mais que vai mostrar qual que é o consumo da carga, qual que é o consumo instantâneo e qual que é a injeção do sistema na rede. Então a tua curva, né, de geração ela vai ter outros dados bem interessantes. Então até para uma indústria é interessante você ver, né, qual que é a porcentagem de autoconsumo, qual que é a carga que você está tendo. Então ele é um medidor inteligente de fato, tá? E ele vai estar mostrando essas informações através da plataforma, tá bem, pessoal? Só para finalizar aqui, o SEC 1000, né, pessoal, eu acho muito importante essa parte final que o Fernando falou de você ver a carga no mesmo gráfico de geração, tá? A gente sabe que tem muitos clientes, né, que por vezes querem brigar com a gente que eu não subi o consumo, o meu consumo era o mesmo de antes, e aí com esse equipamento você consegue mostrar justamente para ele não só o tanto que ele gerou, né, que isso outros inversores também teriam a capacidade sem problema nenhum, mas com o SEC 1000 você também vê o consumo, então de certa forma você consegue fornecer um relatório mais completo para o seu cliente, tá? Outro aspecto aí que eu acho bem relevante desse equipamento. Tá, vamos passar aqui. Pessoal, lançamos esse ano, tá? Então, assim, a minha ideia aqui não é entrar em detalhes a fundo em sistemas híbridos. Se você quiser conhecer mais a fundo, você tem lá o webinar no nosso YouTube, tá? Do lançamento desse ano, da linha de inversores híbridos ES, mas só para que vocês tenham conhecimento, então essa linha tem os seguintes inversores, então 3,5 kW, 127. Pessoal, só aqui já faço outro comentário, né? Inversor híbrido 127 volts, pessoal, hoje no mercado bem difícil de achar, né? 3,6 kW e 6 kW, 220 volts. 2 MPPTs. Então, primeiro de tudo, pessoal, seu cliente lá, essa pergunta você tem que fazer. As cargas de backup do seu cliente, elas são o que? Em maioria 127 ou 220 fase neutro, tá? Esse inversor aqui é monofásico ou bifásico, tá? Então, o que, que ele tem majoritariamente de cargas 127 ou 220? A partir daqui, pessoal, que você vai definir qual desses modelos que você vai usar, tá? Então, se a maioria das cargas de backup dele for 127, a gente deixa a sugestão que você use aí o 3,5 kW para que você não tenha que utilizar transformador na saída backup desse inversor. Mas às vezes, né, a gente sabe que é meio dividido ali, uma parte 220, uma parte 127,
ou 3,5 kW não atende você, aí você pode utilizar os 6 kW juntamente com um transformador para atender aí essa demanda do seu cliente, seja de mais potência ou de diferentes níveis de tensão na mesma instalação elétrica, tá? Então, temos a homologação do Inmetro, pessoal, para a certificação do inversor, tá? Então, você vai homologar o seu projeto com esse inversor com baterias, tá? Isso é muito importante, tensão CELV menor do que 60 volts, tá? E desculpa, eu já vou contextualizar por que ele é muito importante neste webinar em particular. Já vamos chegar lá, tá? É importante a gente conhecer antes o equipamento só. Então, voltando, tensão CELV menor do que 60 volts, pessoal, não recomendo que ninguém faça isso, tá? De maneira alguma, mas se você encostar nos terminais da bateria, você não vai tomar choque, tá? Operação com baterias de chumbo ácido, somente backup, né? Não vai funcionar em outros módulos, ou operação com baterias de lítio. Baterias de lítio, pessoal, a PHB tem dois modelos, né? Tem a Lynx F e tem a Lynx A. Vou destacar aqui a Lynx A, que é lançamento da PHB, tá, pessoal? Então é uma bateria que tem um custo bastante atrativo, tá? Vale a pena vocês fazerem o orçamento na plataforma da PHB para entenderem como que eu consigo enquadrar meu cliente, tenho viabilidade de fazer esse sistema para ele, então justamente é para aplicação neste inversor, tá? Então na linha ES você consegue utilizar ou a Lynx F ou a Lynx A, tá? Energia útil de 5 kWh, consigo aí fazer um paralelismo, tá? Com até 15 baterias e chego aí a 75 kWh, então uma capacidade de armazenamento de energia, pessoal, bastante elevado, né? Como eu falei, para atender diferentes projetos, diferentes situações. Célula LiFePO4, pessoal, então o que existe de segurança hoje de baterias de lítio, pessoal, é o que a gente tem nessa bateria aqui, tá? Então, isso é um aspecto muito importante porque às vezes o cliente ele vê lá, pô, como é que se tem um custo tão interessante nisso aqui? Você deve estar utilizando aquelas baterias que não são tão boas de NCM, né, NMC, aliás, que são muito menos seguras, né, apesar de mais baratas, muito menos seguro. Não, pessoal, assim, a gente conseguiu um custo muito interessante sem abrir mão da qualidade e da segurança, tá? Então vale a pena você dá uma olhada na plataforma. Agora sim a pergunta, mas Ivan, por que é tão relevante a gente estar olhando isso para essas situações aqui, né? Pessoal, a gente tem um cenário aqui, tá? De alto consumo local, tá? Onde o meu excesso de geração eu vou estar colocando nas minhas baterias e vocês veem, ó, eu não passo isso para a rede da concessionária. Tá, só para explicar para vocês, pessoal, alto consumo local, a ANEEL colocou esse termo na Resolução Normativa 1098, tá? Tá descrevendo que não envia, não recebe créditos, a geração é no local. Aqui eu estou falando alto consumo local, se refere a uma forma de operação dos inversores híbridos da linha ES que a gente viu nos slides anteriores. Então 3,5K 127, 3,6 e 6K 220. É uma forma que ele tem de operar alto consumo local. Ele não injeta o excedente na rede da concessionária, ele simplesmente clipa essa potência na potência de cargas, alimenta as baterias e as baterias alimentam as cargas no momento que não teria a geração fotovoltaica. Porque, de novo, pessoal, por que isso é tão relevante? Primeiro, porque a gente tem esse novo cenário de afastar esse projeto de um possível estudo de inversão de fluxo de potência. Então, você constatou lá que seu cliente teria uma inversão de fluxo de potência, você vai estar ligando esse sistema híbrido, né, esses inversores, de tal forma que ele vai ficar ali numa espécie de zero grid, né, grid zero, e aí de noite, né, sem a geração ali do sistema fotovoltaico, ele vai estar alimentando as cargas a partir da bateria. Por consequência disso, pessoal, qual que é a vantagem, qual que é o legal aqui? Você também reduz
bastante os custos inerentes da TUS de FIUB e dos impostos que a gente comentou anteriormente, tá? Até, aliás, fui eu que comentei, né? Eu comentei aí que você tem custos, né? Simplesmente por estar usando a rede, você tem que pagar, o seu crédito não valora mais a TUS de FIUB, então você está utilizando da bateria, não está utilizando da rede, né? Então é um sistema aí bem legal para, digamos assim, simular um aumento de simultaneidade do cliente de vocês, né? Ele não tem geração, mas ele tem energia armazenada nas baterias proveniente da própria geração fotovoltaica. Você consegue fazer aí um balanço energético bastante interessante. E, pessoal, aí olhando para as soluções híbridas, mais num setor aí do comercial, tá? A PHB lançou também recentemente o inversor PHB 20K ET. Ele é um inversor híbrido trifásico 380 volts. Então, ele não é a solução ES, que ela é monofásica. Aqui a gente tem uma solução trifásica de 20 kW. Então, uma potência bastante interessante que vai atender aí grande parte dos comércios, né? A gente tem bastante procura para armazenamento também em comércio, porque pensa só, você tem ali um mini mercado, você está passando as compras, faltou energia. O que vai acontecer? Você vai ficar sem caixa, então você já matou a sua operação de venda, né? Porque você ficou sem computador, sem maquininha de cartão, que muitas vezes tem bateria, mas daí a internet não funciona. Então a gente tem problemas quanto a isso. E muitas vezes também câmara fria. Então, como é que tu vai ligar uma iluminação e uma câmara fria ali de até 20 kW, né? Então, aqui a gente tem uma solução bastante interessante para isso e outras diversas aplicações. E nada impede, né, em residências, principalmente aí de alto nível, a gente também tem, né, um inversor trifásico de até 20 kW. O mais interessante desse inversor é a energia que ele é capaz de suportar, né? Então, a gente vai trabalhar com as baterias high voltage, né, as Lynx F, e a gente pode acoplar nesse inversor de 9,6 kWh até 230 kWh, 230,4 kWh. Então, a gente vai ter torres, né, de vários módulos de bateria e várias torres em paralelo, até 8 torres em paralelo. Então, a gente pode chegar até energias na casa dos 230 kWh. Então, é bastante coisa. Se você despachar a potência máxima desse inversor, a gente consegue até 10, 11 horas de armazenamento contínuo em potência máxima. Então, se a gente despachar o normal, que seria aí um fator de capacidade de 50%, 40%, 30%, a gente vai para mais de um dia, né, de autonomia desse banco, se a gente chegar nos 230 kWh. Grande parte das aplicações não vai precisar dessa energia toda, né? Então, por isso que a gente tem um range grande de 9,6 até 230 kWh de capacidade, né, de energia armazenada nesses bancos da bateria Lynx F, né, que é a High Voltage, que vai trabalhar em conjunto com esse inversor trifásico 20 kW, 380 volts. Então, é um inversor 2 MPPTs e 2 strings, e ele também habilita aquele trabalho, né, que o Ivan comentou, de fazer um alto consumo local. Então, em vez de tu estar injetando na rede durante o período de maior geração do sol, né, que seria aqui perto do meio-dia, essa energia que você iria injetar, você vai fazer um zero grid, não vai injetar, e em vez de estar desperdiçando ela, deixando de gerar, você vai estar carregando a bateria. Então, em vez de desperdiçar, né, essa energia, você não vai injetar na rede. Então, normalmente, se não tivesse bateria, você deixaria de gerar ela. Aqui você tem bateria, então você carrega a bateria nesses períodos de maior geração do que carga. Para justamente no horário de falta de sol, né, a partir das 14, 15, 16, principalmente à noite, você vai estar com aquela bateria carregada e aí você não vai pegar da rede, você vai pegar da bateria. Então, vai deixar de consumir da concessionária, vai diminuir ainda mais, né, o seu custo com a concessionária. Notem que você pode estar em paralelo com a concessionária, isso é o normal, né? Você vai estar em paralelo, mas você não vai estar injetando e também, se possível, não vai estar consumindo. Então, sempre que tiver bateria, você vai pegar da bateria em vez de pegar da rede, vai reduzir também bastante a sua fatura de energia. E além disso, além desse alto consumo local, né, que é uma espécie de grid zero, você vai ter ainda essas baterias para um caso de backup. Se faltar a rede da concessionária, você vai continuar operando as suas cargas de backup, né, as cargas prioritárias, através da bateria e através do sistema solar. Então, você vai ter uma solução com diversas vantagens, né? Não é só a questão do grid zero que te habilitaria, né, a não avaliação da inversão de fluxo. Você vai ter vantagem
de economia de energia na fatura ainda maior do que um sistema solar te traria, né? Você vai estar evitando a questão da TUS de fio B, porque você não vai ter muita troca no medidor, então não vai ter aquele desconto da TUS de fio B, não vai ter os descontos dos impostos, porque sem essa troca não tem como cobrar o imposto, e você ainda vai ter a possibilidade do backup, né, para essas cargas trifásicas no caso de uma falta de rede. Então, é uma solução extremamente interessante, né, que também está com custo bom, e a gente convida que vocês cotem, né, na plataforma. E além disso, a gente tem um time de engenharia que vai auxiliar vocês nessas cotações. Então, se vocês têm dúvida, chama o nosso suporte, tem lá o pessoal todo apto a auxiliar nesse dimensionamento e nessa solução, né, na melhor solução para o seu cliente. Então, a PHB, além do produto, tem esse time de engenharia por trás para auxiliar vocês nas vendas, tá bem? Fernando, só vou fazer uma correção aqui, tá? A gente comentou aqui no PHB 120T. Aqui, ó, pessoal, a gente tem uma limitação de corrente nominal até 120 amperes, tá? Então, a linha trifásica da PHB, você pode ir até o 60 kS MT ou até o 35 kS MT. O 60 kS vai ser um inversor de 60 kW 380 e o 35 kS vai ser um inversor de 35 kW em 127.220, tá? Os inversores aí, a linha 75 kMT, 85 kMT, 50 kMT, os 125 kHT e até o 250, aí não tem o que fazer, tá? A gente vai ter que estar utilizando o SEC 1000, justamente por essa limitação de corrente que a gente tem aqui no PHB 120T. Então, só uma correçãozinha rápida. Isso aí, Ivan, bem lembrado, obrigado. Até tem que respeitar os 120 amperes, né? O SEC 1000 que ele é o mais abrangente para essas soluções trifases. E por fim aí, pessoal, uma outra solução muito interessante, né? Voltando aí a olhar para a questão do Fast Track, são as soluções com microinversores. Então, o Roy Miles, né, 1800 e o 2000 watts que a gente comercializa, a gente pode combinar microinversores para chegar até um limite aí de 7.4. Seriam 3 microinversores de 1800 e um de 2000, vai chegar em 7.4 kW. E você vai ter uma solução, né, com a otimização a nível de módulo. Então, sistemas com muito sombreamento, com muitos telhados quebrados, que você teria dificuldade com as soluções de 7500 que a PHB lançou, que tem 2 e 3 MPPTs, você vai estar podendo optar pela solução com um ou mais microinversores, né, até o número máximo aí de 4, sendo 3 de 1800 e um de 2000, com essas vantagens de ter MPPT a nível de módulo, né, e ainda estando dentro da potência limite aí de 7.5 kW para estar respeitando o fast track e evitando, né, aquela análise por inversão de fluxo. Então, notem que realmente o limite é o 7.5, né, de potência instalada, seja de módulo, se ela for menor que 7.5, você pode ter inversores maiores, isso não é o problema, ou seja, uma limitação de inversor com mais potência de módulos, porque a potência do projeto vai ser a limitante, tá? E aqui é uma solução interessantíssima para os casos onde a gente tem sombreamento, onde a gente tem outras dificuldades, né, que o inversor string não é a melhor solução em alguns casos, tá? Então, só para relembrar vocês e mostrar que é uma opção válida, sim, para o Fast Track, tá bem, pessoal? Só um outro comentário também, tá? A gente escreveu aqui, pessoal, até 3 microinversores 1800 mais um de 2000. Isso só para esclarecer, tá? Não quer dizer que você não possa utilizar 4 microinversores de 1800. É que a gente buscou aqui um cenário para que você chegue o mais perto do limite, né? Que é 7,5. Se você utilizar 4 de 1800, você vai chegar em 7,2, tá? Mas não tem problema nenhum, é só uma forma que a gente achou de maximizar aí, né, a utilização desse espaço para ser enquadrado no fast track que a gente tem, tá? Pessoal, os assuntos que a gente tinha, tá? Era mais ou menos isso. Só para reiterar, esse vídeo vai para o YouTube depois, então se você está vendo a gente no YouTube, se você se deu ao trabalho de ver até aqui, pô, por favor, deixa aí um joinha, tá?
fortalece aqui o nosso canal no YouTube. Você vai ver aí uma biblioteca completa de vídeos aqui, não só de resolução normativa, mas a gente fala de equipamentos, a gente fala de novidades aí. Deixa o sininho ativo, tá? Toda vez que a gente lançar o vídeo, inclusive você que está vendo a gente também agora ao vivo no webinar, vai lá e já se inscreve no YouTube, deixa o sininho ativo para você saber quando que a gente vai postar esse webinar, tá? Aí você recebe uma notificação no seu celular. Temos algumas dúvidas, tá? Já lemos algumas aí na metade do webinar, mas ainda temos algumas dúvidas aqui. Qual a potência instantânea da Lynx A? Ou seja, a descarga dela é 1C ou 0,5C. Everton Pontes faz esse questionamento. Então, pessoal, aqui ó, é justamente isso, tá, Everton? Você acertou, 0,5C, tá? A gente tem aqui uma descarga aí de até 2,5 kW, tá? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Guilherme Henrique comenta o seguinte. Desculpa, só deixa eu expandir aqui. Vulgarmente, o SEC1000 trabalha como um watímetro em tempo real e mostrando a geração e carga. Deixa eu só colocar aqui. Sim, Guilherme, simplificando bastante, tá? O SEC1000 ele vai ler a carga. E qual que é a diferença de um watímetro vulgar, nas suas palavras aí? Você vai ter que ir olhar nesse watímetro qual é a sua carga, né? Aqui a ideia é que você visualize a carga no mesmo gráfico da geração, tá? Então você vai ver lá no monitoramento do seu sistema um gráfico que vai ter o tanto que você está exportando para a rede, quanto que você está consumindo, quanto que você está gerando. Tudo isso aí você vai ver em tempo real, tá? É um equipamento bastante completo, bastante interessante, tá? Fernando, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre essas perguntas. A questão ali da Lynx A, a gente consegue ter um pouquinho mais, 0,6C, né? Nesse caso é 3 kW, mas vai ficar em torno disso, né? Então, sempre que você quiser, por exemplo, com um inversor de 6 kW, despachar os 6 kW, é importante que você cote pelo menos duas, né? No caso, 3 baterias, alguma coisa nesse sentido, por conta da descarga máxima ser de 3 kW dessa bateria. Então, esse é o único adendo, mas ela tem uma energia útil de 5 kWh, né? Muito interessante. E a gente consegue, né, esse paralelismo de até 15 baterias, então 75 kWh com um inversor, por exemplo, monofásico, para estender, né, o tempo de backup. Mas seria isso. A gente agradece, acho que as dúvidas, né, bem pertinentes. E, como o Ivan comentou, vai ficar o vídeo no YouTube, né? Então, dúvidas que surjam depois, a gente pode responder também no YouTube. Tá, mas eu vou ler mais uma dúvida ainda, Fernando. Eu acho que tem uma aqui que pode ser interessante, do William Calmona. Tá, última dúvida aí, pessoal. É possível um sistema com inversor, exemplo 10 kW, porém, em vez de grid zero, com um limitante de 7,5 kW. William, o seu caso não seria enquadrado no Fast Track. Tá? Não necessariamente seria enquadrado no Fast Track. Você tem lá um sistema que ele é 10 kW, mas, por exemplo, tá, estaria aqui com o PHB 120T, limitando ele em 7,5 kW. O que eu vejo acontecendo aqui, tá, William? Você passaria sim pelo estudo de inversão de fluxo de potência, e aí na carta que você vai receber, né, do estudo, da reprova aí da concessionária, uma das alternativas dela vai ser que você limite de alguma forma, pode ser aí com o 120T ou com o CT90, que o máximo de potência exportada seja de 7,5 kW. Então, pessoal, vejam que a gente discutiu aqui bastante sobre essa nova resolução normativa e o que a PHB se propõe. O que a gente tem de equipamento, mas não quer dizer que a gente tem que ficar só olhando para esses dois cenários e aí se desespera quando vem a carta de reprova. Não, pessoal,
uma sugestão até que eu dou para vocês, tá? Tragam essa carta de reprova para a gente da engenharia da PHB, tá? Nesse caso, William, essa carta aí eu já dei uma olhada nela, tá? Com perdão da palavra aqui, ela é bem desesperadora mesmo, dá bastante raiva na gente, mas a gente tem que ter sangue frio nessa hora, pessoal. E eu lendo a carta do seu exemplo aí, eu te falaria, William, pega lá o 9300 ms da PHB, tá? Inversor aí com uma potência de 9300 watts e taca nele lá um 120T ou um CT90, dependendo da configuração da sua rede, e aí deixa o seu cliente feliz, entendeu? Atende a concessionária, a solicitação da concessionária, porque agora ela vai ter que te informar os dados do porquê da reprova, né? Então, se chegou à constatação de que tem inversão de fluxo de potência, ela vai ter que te munir com essas informações. Uma vez que você determine que sim, realmente tem inversão de fluxo de potência, bom, o que eu faço? Analisar as alternativas. Pá, tem essa alternativa aí, então como é que a gente faz isso? Com esses equipamentos, tá? Só outro comentário que a gente passou batido, pessoal. Desculpa, o CT90 ele já vem com o cabo acoplado a ele, tá? Então você compra o equipamento já com o cabinho ali de 5 metros, tá? Cuidado, é 5 metros. E esse aqui, pessoal, você vai ter que comprar aí o cabo par trançado RS485, né? Mas a a engenharia da PHB faz essa orientação para vocês, tá? Ajuda vocês a identificarem qual que é o cabo que tem que comprar e até mesmo, se for o caso, qual metragem, né, comprar desse cabo para que você consiga ligar esse sistema. Então, William, no seu caso aí, espero que eu tenha pelo menos te dado um norte aí do que vai acontecer a partir de agora. Tá como o Fernando comentou, tem ainda um prazo, tá? Não é imediato aí a resolução normativa 1098, mas a gente já está vendo um cenário que isso aconteceria, tá bom? Pessoal, era isso, tá? Muito obrigado. Outros recados, tá? Semana que vem estaremos aí no Fórum GD Nordeste, então se você for aí do Nordeste, venha conversar com a gente, tá? Tem lá nossa stand, venha ver nossas palestras. O Ivan não tem ingresso, me conseguem aí, me chama, tá? No privado que eu te consigo ingresso, sim. Temos a academia, tá? Infelizmente a academia está com as vagas esgotadas. Se você não vai até o Fórum GD Nordeste, pessoal, venha nos visitar na Intersolar, tá? Temos stand lá. Tragam dúvidas aí, questionamentos, Ivan, meu Deus, o que eu uso, o que eu faço, recebi essa carta aí, como é que a gente pode resolver isso? Venham discutir equipamentos, soluções comigo, eu vou estar lá os 3 dias, tá, pessoal? Então, era isso, os recados. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Pessoal, também só me despedir e agradecer a participação de todos. Eu acho que é um assunto extremamente importante que a gente tratou hoje, que vai mexer bastante no setor. E só reforçar, né, entendam bem esses artigos, saibam usar a regulação, né, porque muitas vezes a gente deixa, às vezes, de brigar no bom sentido com a concessionária, sendo que a gente está certo em muitos casos. Então, a gente precisa entender isso para poder fazer da maneira correta, né, e não dar margem para a concessionária nos reprovar projetos válidos, tá bem? Então, também reforçar o convite do Ivan, visite aí a PHB, seja no Fórum GD lá em Recife, seja na Intersolar, fale com a gente. Surgiu dúvida, a gente está com os contatos aí no final da apresentação, vai ficar gravado também no YouTube nossos contatos para vocês mandarem para a gente, não tenham vergonha, tá? A gente auxilia vocês. E é isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Aí um ótimo final de dia. Valeu. Tchau, pessoal.